como sempre, seja para honra e glória do teu nome, que a tua presença esteja entre nós, que a tua palavra toque nossos corações, Pai, em que enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, o Senhor possa cuidar da nossa casa, o Senhor possa cuidar da nossa família, o Senhor possa resolver problemas que são insolucionáveis, que o Senhor possa colocar, Senhor, tudo que está fora do lugar no lugar, enquanto nós estamos aqui, adorando a Ti, entregando o nosso melhor, Pai. É isso que nós te pedimos. Recebe a nossa adoração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração, Pai. Aleluia, Deus. Para que nós possamos adorar ao teu nome, Deus. Sinta-se bem-vindo em nosso meio. Sinta-se amado, Senhor, em nosso meio. Queremos o teu nome engrandecer Sinta-se adorado, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu teu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande, Ele já te deu, é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Cante. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Agora o Senhor te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Você pode cantar ao Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim nós ofertamos a ti. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E a igreja cante, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti toda honra, toda glória, toda exaltação. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Diga aleluia.
Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, eu queria fazer uma oração por você. Aleluia, nessa noite. Eu estava ali e o Senhor ele começou a ministrar no meu coração e eu queria compartilhar com você essa história, esta palavra. E antes disso eu queria fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Meu Deus, de poder estarmos aqui mais uma noite na Tua presença, uma noite de sábado, Senhor. Pai amado, na Conexão Jovem, meu Deus, aonde o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, com o propósito de buscar a Tua face, buscar a Tua glória, meu Pai. Que o Senhor possa nos encorajar, Senhor, que o Senhor possa nos lançar para o alto, para cima, para onde que o Senhor tem, meu Deus, um propósito específico em cada coração, em cada vida. Meu Deus, que o Senhor possa as tuas mãos sobre esses corações, que o Senhor possa, Senhor, trazer o bálsamo de Gileade, o bálsamo de Manassés. Ó Deus amado, que bálsamo é esse? É um bálsamo, Senhor, que faz com que nós esquecemos, ó Deus, das dores do passado. Meu Deus, faça-nos esquecer das dores, ó Deus, que causaram trauma dentro da nossa casa, na nossa família. Meu Deus, o bálsamo de Manassés significa, Senhor, eu prosperei na terra que mais me trouxe sofrimento. O que mostra a nossa vida, Senhor, que é onde nós sofremos, Senhor, em abundância. Meu Deus amado, nós vamos, Senhor, meu Deus amado, superabundar em toda a alegria que o Senhor tem para nós. Abençoa a vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Josué. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O livro de Josué, ele é o quinto livro. O sexto livro, na verdade, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, aleluia. E o capítulo 5, onde nós vamos ler. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas lindas para falar conosco nessa noite, aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, Jesus, nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, sobre a vida do apóstolo, sobre a vida do bispo, Senhor, do pastor Júnior. Família pastoral, que o Senhor conduza, Senhor, a cada dia mais as esposas, as pastoras, tuas servas, em nome de Jesus. Diz assim, Josué capítulo 5, versículo 10, diz assim: estando, pois, ainda os filhos de Israel acampados em Gilgal, eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, da tarde, nas campinas de Jericó. Comendo do fruto ele ainda da terra, no seguinte dia, os pães asmos, os cereais tostados, comeram neste mesmo dia. E no dia imediato, depois de comer o produto da terra, cessou-se então o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel mais naquele ano, mas eles comeram da novidade daquela terra, a terra de Canaã. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e achava diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E chegando a Josué, ele disse-lhe, então Josué disse: és tu um dos nossos ou tu é um dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz o meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça, pois, a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez assim, então, Josué. Aleluia. Essa história, ela narra, aleluia, um começo, um fim de uma história triste, uma história de escravidão, uma história de tristeza, de angústia, de sofrimento. Onde quem já passou pela escravidão, seja muitas vezes no sentimento, seja no trabalho, seja onde for a guerra ou a situação que você passou de escravidão, muitas pessoas viviam escravo do pecado. Outros muitas vezes de vícios, muitas vezes de relacionamentos abusivos, ou várias situações. Muitas vezes a família, muitas vezes um marido, a esposa, seja lá o que for. Tem pessoas às vezes que eu vejo nos dias de hoje, no pleno século 21, pessoas que são escravas dos seus próprios filhos. Tiago, como isso? Quando os filhos muitas vezes já estão grandes, eles se envolvem nas drogas e as mães às vezes não mandando às vezes para um lugar para tratar aquela doença, aquela situação, elas ficam ali sofrendo e dando tudo, gastando tudo. Vocês talvez já conhecem ou já ouviu essa história, alguém passar por isso. Esses dias eu estava lembrando eu estava escutando uma pregação e um pastor estava dizendo que
Muitas pessoas no Brasil, eu já fiz muito isso, de preparar cestas básicas para poder alcançar alguma família. E quando você chegava lá, às vezes tinham salários. As pessoas não eram escravos, Edio, mas elas viviam uma vida de escravidão. Elas tinham salário, elas tinham dinheiro nas suas casas, mas elas viviam uma vida de escravidão. E aí esse rapaz estava pregando. Ele diz assim: olha, tem famílias que vivem uma vida de escravidão, uma vida de miséria, porque às vezes existe alguma coisa escondido lá. E é isso que acontecia também aqui no povo de Israel. Essa história diz que a família já de velhinhos cuidava, já os filhos já foram todos embora, e tinha um neto que os pais foram embora porque não suportou a situação, e o neto acabou entrando em droga e se endividando nas drogas, e todo o salário do vô e da avó, Edio, era para pagar o vício daquele jovem. E aí o pastor diz assim: olha, aí teve uma situação que o pastor falou assim: olha, nós precisamos de levantar uma cesta básica de novo para poder socorrer essa família. Ele diz assim: olha, não adianta nós todo dia socorrer essa pessoa, nós precisamos saber qual é a causa que está acontecendo isso. E aí ele foi lá e chegou lá. Essa era a escravidão daquela casa. As famílias estavam sendo escrava de uma situação que era dependente químico. E esse contexto de escravidão, ele cerca muitas vezes vidas de muitas pessoas. E a Bíblia diz assim que chegou no tempo agora da Páscoa. O que é a Páscoa? Era no dia 14 do mês de Abib, que eles falam. Eles tinham separado um tempo para poder dizer: olha assim, ó, nós vamos comer do cordeiro, nós vamos comer dos pães asmos sem fermento, também nós vamos comer ervas amargas, para a gente lembrar de onde é que nós viemos. E aí a história diz assim que agora, nesse lugar chamado Gilgal, a Bíblia diz assim que Josué, ele leva o povo, tirando do Egito. Deus usa Moisés, tirar o povo do Egito, da escravidão. Só que o povo ainda, o coração do povo continuava sendo escravo, Edio. E aí chegou um certo momento que Deus falou assim: olha, eu preciso fazer com que as pessoas abandonem a vida de escravidão. E para isso acontecer, eu vou precisar destruir toda aquela nação que o coração ainda é escravo. E aí passou-se uma situação. Vocês talvez conheçam a história. 40 anos o povo de Israel andou andando pelo deserto. E Deus diz assim: olha, porque vocês são iníquos, vocês não obedecem a palavra, vocês não ouvem a minha voz, os corações de vocês estão sempre tentando voltar para o passado. Eu vou fazer com que vocês andem 40 anos, até que cada um de vocês que saíram, que ouviram a minha promessa e não obedeceram, morra no meio do deserto. Só que aí agora esse contexto diz que chegando ali o povo, os homens que ouviu a promessa através de Deus, havia morrido no deserto porque não obedeceu a voz. Mas os filhos desses homens entraram na terra prometida, mas o coração ainda se tornavam como escravos. E a Bíblia diz assim que agora eles sentam, começam a comer o pão da amargura, o pão sem fermento, e eles começam a comer ervas amargas. Eu não sei se você já passou por isso, ou você já comeu alguma erva amarga, é terrível. Você fala: meu Deus, e por que Deus permitiu fazer com que eles aprendessem a comer ervas amargas, aprender a comer do cordeiro, aprender a comer pão sem fermento, para que eles pudessem lembrar que esse dia era o dia que Deus estava arrancando eles da escravidão e fazendo com que eles pudessem viver uma vida nova. E a Bíblia diz que eles chegam ao pé de Jericó, na cidade, entrando para a promessa. E a Bíblia diz que eles sentam, começam a se situarem, começam a comer o pão da Páscoa. Só que eles estavam para entrar na terra que Deus havia dado para eles, terra que mana leite e mel. Todavia, eles estavam tão preocupados com o passado que eles não conseguiam viver o presente, Ed. E a Bíblia diz assim que Deus usa Josué, dizendo assim: olha, eu preciso mudar, eu preciso arrancar vocês da escravidão. Eu estava ali atrás e aí o Senhor falava comigo assim: eu preciso arrancar a minha noiva da escravidão. E quando eu digo isso, irmão, eu faço parte disso, você faz parte disso, toda a igreja, da nação, seja lá onde for, seja onde quer que ela esteja, seja nas cavernas aí adorando ao Senhor, seja nos palácios, seja num lugar como esse, seja em qualquer lugar, a noiva de Jesus, ela precisa sair da escravidão. E a escravidão muitas vezes é a escravidão na mente, talvez escravidão no coração, talvez escravidão muitas vezes sobre os braços. Eu estava vendo muitas pessoas hoje, elas lutam todos os dias para não se tornar escravo. Quando eu era professor dava aula de máquinas pesadas, nós tínhamos um slide que falava sobre isso, para mostrar a força que nós temos. E muitas vezes
o sistema do mundo, ele mostra para nós que nós somos fracassados ou não temos forças para viver ou vencer. E aí o texto, o slide era assim, era um elefante muito grande. Vocês imaginam agora comigo, um elefante muito grande, e eu amarrar uma corda no elefante e prender ele nessa madeirinha. O que você acha? Se o elefante soubesse a força dele, o que ele faria com essa mesa? Ele destruiria, sim ou não? Só que o poder da corda na mente do elefante dizendo assim, ó, você não pode sair daqui. Ele fica amarrado aqui, ele entende que é como se fosse um cabo desse. Não, esse cabo está me amarrando, eu não posso sair daqui. Então a escravidão desse elefante não quer dizer a corda, irmão, pode armar uma corda de que amarra navios. O elefante ele vai arrastar, ele vai fazer o que for preciso. Mas a prisão daquele elefante, aquele texto, aquele slide que eu fazia, a prisão daquele elefante não é sobre a corda presa numa cadeira de plástico ou presa numa madeira como essa. Mas a prisão do elefante é sobre a mente dele. E aí o que acontece? Nesse contexto, quando eu dava aula, eu falava muito sobre isso. Muitas vezes nós podemos romper e viver algo sobrenatural, mas existem situações que faz crenças limitantes, que diz assim, não, nós não vamos conseguir chegar. Nós não vamos conseguir alcançar. Eu nunca vou ser isso que Deus disse que eu seria. Nunca. Eu lembro que quando, há 15 anos atrás, acho que aproximadamente 15 anos, eu recebi o chamado para ser um pastor. E eu lembro que antes mesmo de o bispo me conhecer, eu passar pelas águas do batismo e tal, eu lembro que eu estava me preparando para vir para a Inglaterra. E eu lembro que um dia uma mulher, ela no culto, no púlpito, assim no altar, ela começou a falar em Deus e tal. E ela começou a falar a língua dos anjos. E eu lembro que ela apontou para mim assim, eu estava lá no fundo, e ela diz assim, olha, você vai ser um grande pregador. Aí na minha mente, a crença limitante como o elefante preso na cordinha, disse, essa mulher não sabe quem ela está falando. Talvez seja para qualquer pessoa aqui, mas para mim isso é impossível. Por que, irmão? Porque a natureza da onde eu vim e a forma como eu vivi, eu estava escravizado pelo pecado. Escravizado na minha mente, escravizado no meu coração, nas minhas emoções, em todas as situações. Era impossível de eu conseguir chegar a alcançar aquela palavra que estava sendo dita para mim. E quando ela disse assim, olha, esses dias eu estava lembrando, Ed, eu vim no meio do caminho e falava com Deus, eu falei, rapaz, é verdade. Eu já fiz lives pela Alpha Church que vinha pessoas da França, estavam pessoas de Portugal, estavam pessoas da Alemanha, pessoas da Amsterdã, pastora Margarete, pessoas daqui da Inglaterra, pessoas do Brasil. Olha quantas nações estavam me ouvindo e cumprindo aquela palavra que tinha sido dita atrás, lá 15 anos atrás. E ele diz assim, a pregadora diz, olha, eu estou vendo você em muitos microfones, muitas pessoas ouvindo você falar. Eu disse, rapaz, quando eu era na escola, o meu número sempre era 41. Não sei se vocês lembram disso, com que número que vocês usavam na escola. O meu número é 41 porque o meu nome é a letra T, e a letra T normalmente ela fica no final do alfabeto. Então vinha A, B, C, D até chegar no 41. Até chegar sempre era 41 ou 42 o meu número da escola. Então eu sempre, na minha mente, aquilo ali é coisa simples, mas a minha mente dizia assim, ó, você vai ser sempre o último. Isso que eu estou falando para você, Deus ele está falando agora aqui, eu nunca imaginei, nunca pensei que ia falar sobre isso. Mas a minha mente era sempre, você vai ser o último, ninguém vai ouvir você. Então, quando chegava, todo mundo falava presente. Alguém lembra disso da escola? Chamada, não sei se você chamava pelo nome ou se chamava pelo número. Se chamava pelo nome ou pelo número? Nome? Não, na minha escola começou por nome e depois foi pro número. Então 41, 1, 2, 3, tal. E aí o último sempre era eu. Era 42, ou era 41, ou 43. E aí tinha difícil ter um nome com Z, ou a não ser Zara, ou qualquer outro nome assim. Mas eu lembro que os nomes iam sendo chamados, e quando aquela expectativa de ser chamado o meu número, o meu nome, na minha mente, crença limitante, no meu pensamento, eu dizia assim, eu vou ser o último mesmo, então tá tudo bem, vai chegar meu número. E aí o que acontecia? Esperava todo mundo ser chamado. Quando chegava no meu nome, eu esquecia de responder, porque eu estava tão agoniado esperando ser chamado, que eu esquecia, Ed. Ou quando não, eu respondia, levantava a mão. Então quando Deus falou para mim assim, olha, você vai ser levantado, eu disse, na minha mente, desde menino, rapaz, acontece com todo mundo, mas comigo, esquece, rapaz, vai demorar muito isso aí. E aí eu lembro
que foi um negócio assim, da noite pro dia. Foi algo assim que Deus fez de uma noite pro dia, uma decisão da minha vida, de dizer assim, eu não sou mais escravo, eu sou livre. E eu lembro que, você lembra disso, Eliane? Umas vezes nós fomos num culto, era um retiro. Hoje vira sarro, mas aquele dia era real para mim. Eu lembro que a gente foi participar do retiro e o pregador ele estava dizendo assim, olha, você agora vai dizer que você é livre. Aí 1, 2, 3, você é livre. Aí a pessoa tinha que gritar, eu sou livre. Tipo assim, com toda a força. E aí ele dizia uma vez, 2 vezes. E aí naquele dia, eu sou livre, ele falou, acho que 2 vezes. Não era para ele gritar a terceira. Eu sei que naquela situação foi mais ou menos isso. Eu não lembro muito bem a história, mas Eliane lembra mais. Mas eu lembro que a primeira vez nós gritamos, eu sou livre. A segunda vez todo mundo gritou. A terceira vez não era para ninguém gritar. Mas como eu estava acostumado a sempre ser o último, o que eu fiz? Sozinho, irmão. Tinha mais de quantas pessoas, Eliane? 200 pessoas? Mais de 1000 pessoas, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu gritei, eu sou livre. E meu, imagina, um monte de pessoas, todo mundo olhando. Esse aí é livre mesmo. Irmão, foi uma vergonha. Eu disse, meu Deus. Só que aquilo ali estava trazendo coisas simples na minha vida, Ed, mas estava trazendo libertação naquilo que eu nem imaginava que teria. Prisões muitas vezes, como um elefante. Eu podia usar um touro, né? O elefante, você vai me comparar um elefantinho, eu tô gordinho? Falar um elefantinho aí. Não. Você pode comparar qualquer animal muito forte. E aí as pessoas às vezes estão presas na mente. E aí eu lembro que a pregadora, ela disse, olha, vai vir muitos convites, muitas pessoas vão te ouvir, muitas nações vão te ouvir. Eu disse, essa mulher não sabe o que ela está falando. Isso é impossível de acontecer. E aí eu lembro que eu tive uma decisão na minha vida de servir a Jesus. Eu disse, Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Eu preciso viver algo novo. Eu lembro que todas as vezes eu sempre conto isso, a história. E aí algumas pessoas falam assim, Tiago, você conta histórias tristes? Não, eu conto a história que muitas vezes não temos coragem de contar. E Deus me sarou para isso. E eu conto isso. Eu lembro que uma vez estava todo mundo na escola e as pessoas diziam, você não vai ser nada, e tá aquela coisa toda. E eu lembro que um dia mandaram fazer um desenho e todo mundo fez um desenho. E eu até hoje tenho isso. Eu começo a escrever o meu nome todo, eu nunca termino o meu nome. E isso também é um problema. Existe alguma situação lá na neurociência, eles falam sobre isso, alguma coisa. Mas eu lembro que a professora olhou para mim e ela disse, Tiago, vem aqui, na frente de todo mundo. Eu era jovem, pequenininho, tinha uns 10 anos, 12 anos, 10 anos mais ou menos. Ela diz assim, você sabia que você vai ser ninguém? Aí eu falei, rapaz, velho, pequenininho assim, ela falou, sabia que você vai ser ninguém? Eu falei, mas por quê? Eu ouvia, mas eu precisava entender o porquê que estava sendo dito aquilo. Então eu aprendi a viver assim, aprendi a lutar e entender por que está acontecendo isso, ou por que está acontecendo desta forma. E ela diz assim, olha, você não vai ser ninguém, porque tudo que você começa, você nunca termina. Você não vai ter uma família, você não vai ser um homem bem sucedido, você não vai ter uma profissão, você não vai ter filhos, você não vai ter... Porque tudo que você começar, você vai parar e você nunca vai continuar. Então imagina isso sendo trazido na mente de uma criança muitas vezes. Não, você não vai ser, você isso, aquilo outro. Eu lembro que quando aquela mulher falou aquilo, eu lembro que quando eu escutei aquela palavra, na hora, irmão, veio uma palavra, um sentimento no meu coração. Eu disse assim, você está errado, eu vou ser alguma coisa. Eu tinha uns 10 anos. E aí a partir daquele dia eu comecei a provar para aquela mulher que tudo que eu fazia ia até o final. Mesmo que eu não tinha forças para ir, mas eu ia até o final. E aí eu acho que eu falei com a Eliane uma vez, quando eu casei, há 15 anos atrás, a minha família, eles nunca conseguiram um casamento e ir adiante. Muitas vezes eles não conseguiam ir adiante numa profissão ou num curso, muitas vezes. E essa palavra daquela mulher, em vez de fazer com que eu parasse no passado, ela fez com que eu avançasse para o meu futuro, dizendo assim, rapaz, se eles acreditam desta forma, eu vou fazer o oposto. Vai ser uma alavanca para me levar para cima. Uma alavanca para me fazer decolar. E aí eu lembro, eu comecei a tirar o passaporte, comecei a me preparar, fiz o curso, terminei o curso ali de inglês, o primeiro, o segundo semestre, terceiro semestre, não lembro. E aí eu conheci a Eliane, estava me preparando tudo para vir para a obra, para vir para cá, para Inglaterra. E aí o Senhor, eu decidi dizendo, eu vou decidir viver a escravidão não mais. Vai tomar parte da minha mente. E aí você diz assim, Tiago, o que tem a ver com esse texto de Josué?
Josué, ele recebe uma palavra dizendo assim: olha, o meu servo Moisés é morto. Porém tu, Josué, levanta e faz esse povo passar o Jordão. E eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés. Mas olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa ser destemido, você precisa se posicionar para você alcançar, você precisa lutar. E aí Josué recebe esta palavra. Todavia, o coração de Josué, ele sempre foi um homem de segundo plano. E o segundo plano não é que quer dizer que está errado, é que tem um momento que vai chegar o primeiro plano. Nós estávamos vindo num caminho, conversando com a Eliane, eu conversando com a minha esposa, e ela estava dizendo assim que tem na igreja, você sempre vê ali no culto, tem a pastora Diane que está ministrando louvor, e tem as 2 meninas, ou 3 meninos, 4 meninas. Elas normalmente fazem a segunda voz. E aí você diz assim: a segunda voz não é importante, mas se a primeira falhar, quem segura é a segunda. Então a segunda voz é importante, só que ela não é igual à primeira, e ela não deve ser. Eu não sou, como é que fala, professor de música, que não é o nosso amigo ali. Mas você precisa entender que existe a primeira e a segunda. E Josué, ele era um segundo, ele era um step ali, preparado por Deus, para poder continuar a obra de Moisés. Só que a Bíblia diz assim que agora Moisés morre, Josué ele se encontra diante de Jericó. Quem era Jericó? Quero só narrar para você entender. Jericó era a maior cidade fortificada do povo da terra de Canaã. Era a maior cidade mais fortificada, mais forte, impossível de ser penetrada, impossível de ser destruída, impossível de ser alcançada. E Deus diz: olha, Josué, eu vou te levar para lá. Você vai alcançar lá. E quando eu estava ali atrás, o Senhor dizia para mim assim: olha, a minha igreja, os meus filhos, alguns deles têm uma muralha na frente que aos olhos deles é impossível de eu conseguir ultrapassar. É impossível, talvez, eu vou dizer assim, superficialmente ou espiritualmente. Geralmente para a mulher acontece isso. Para o marido também acontece, mas para a mulher é muito mais. Não, eu vou sozinha para a igreja. Não, meu marido nunca vai comigo. Aí isso é impossível de ele estar lá. E aí Deus fala assim: esse impossível eu posso fazer. Tiago, falar em público, ou pegar a palavra, ou falar para alguém, ou ministrar no coração, isso é impossível. Talvez seja uma muralha. Tiago, a prosperidade na minha vida, eu vim de uma vida miserável, uma vida tristeza, angústia e dor. É impossível de eu alcançar e virar o outro lado. Deixa eu dizer para você, Deus, ele é poderoso para fazer na minha vida e na tua aquilo que você não pode fazer. E ele diz assim: olha, Josué, olha para mim aqui. Josué estava dessa forma, olhando a muralha e dizendo assim: eu não vou conseguir passar o que Deus disse. Para mim vai ser impossível atravessar. Só que ele começa a se debruçar e se debruçar. E a Bíblia diz que ele estava ao pé de Jericó. Ele estava na porta do milagre dele, mas ele estava prostrado. Por quê? Porque ele não tinha forças para ficar de pé. E quando ele está nessa angústia, nessa dor na vida dele, Deus vem com o anjo do Senhor dos Exércitos. Elohim Sabaote é o nome dele. Esse é o nome de Deus. O Senhor Deus dos Exércitos. A Bíblia diz, irmão, Josué era um homem de guerra. Enquanto Moisés orava pela igreja, orava pelo povo de Deus, Josué, para quem não sabe, Josué estava no campo de batalha, guerreando através da espada. Então existe no mundo espiritual, na vida da igreja, existe o pastor Moacir que está na frente do trabalho, ou o apóstolo Lara que está na frente do trabalho. Mas se não houver pessoas intercedendo por eles, eles não conseguem continuar essa obra. Assim também é você. Tem pessoas que pensam assim: ah não, no meu trabalho, eu sempre digo isso quando eu ensinava nos cursos que eu dava. Não existe assim coisa, tipo assim, o engenheiro na obra, ele é muito importante, sim ou não? Mas se não tiver o faxineiro, o engenheiro às vezes não consegue fazer muita coisa. Ah não, ele consegue sim, deixa eu dizer para você. Imagina se tiver uma lixaiada, o engenheiro está ali tentando achar um papel. O faxineiro, que é o homem, o cleaner, ou a mulher cleaner, que está ali organizando as coisas. Então o superior da empresa, o CEO e aquele faxineiro que está ali, todos eles têm um papel importante na empresa, sim ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então Moisés estava intercedendo, mas Josué estava no campo de batalha. Ele era um homem de guerra. Só que Deus, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus, para falar com Josué, sabe o que Deus faz? Deus, ele baixa o nível de Josué para mostrar para Josué como Deus, ele é simples.
Eu costumava dizer, eu sempre vi muito Deus falar de uma maneira maravilhosa. Quando eu tinha não tinha sabedoria alguma, Deus usava situações para falar comigo, irmã, de uma forma que eu entendesse. Deus, ele não vai chegar em falar em hebraico ou em aramaico com você, que você não entende essa língua. Ele vai usar línguas que você entende. Ele vai usar sinais para que você entenda. E a Bíblia diz assim que o Senhor dos Exércitos, Elohim Sabaoth, estava com a espada nua. Você sabe o que quer dizer isso? Ela estava fora daquela capa que segura a espada. Então, todos os homens de guerra, quando olham um homem de frente e ele está com a espada para fora, mostra que ele está em guerra. Então Josué está prostrado, chorando, angustiado talvez, como vou entrar, como eu vou alcançar? E quando ele olha para cima, ele vê um anjo, o Senhor dos Exércitos, com a espada para fora, e ele começa a tremer. E ele pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, você é contra mim ou você é a favor de mim? Porque eu imagino que ele estava orando, dizendo, Deus, eu sozinho, eu não vou conseguir alcançar. Se o Senhor não mandar o Deus dos Exércitos nesse lugar, se o Senhor não mandar o Senhor dos Exércitos nesta causa, eu não vou conseguir alcançar. Então imagina ele orando a Deus e ele agora vê um anjo. Só que ele não sabia que era um anjo, ele era um homem muito grande, forte. E aí ele pergunta, tremo. Ele diz assim, olha o versículo 13. Estando Josué ainda aos pés de Jericó, levantou-se os olhos. Quer ver? E eis que achava diante dele um homem que trazia na sua mão a espada nua. E chegando-se ele a Josué, Josué disse, tu é um dos nossos, ou tu é um dos nossos adversários? Respondeu ele, não, eu sou príncipe do exército do Senhor, e eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou em terra e adorou, e lhe disse, o que é que o teu servo fala? O que é que o meu Senhor fala com o teu servo? Quando a Bíblia narra isso, dizendo assim, e ele se prostrou em terra, quer dizer que ele estava sobre os joelhos, quando o anjo chega. E quando se prostra em terra, é colocar a sua fronte, a sua testa no chão. É o mais alto símbolo de humilhação diante daquele que está diante de você. Não sei se você sabe, mas tem uma religião, eu esqueci o nome agora. Eu sempre converso com meu filho bastante. Os israelitas fazem isso, mas os judeus fazem isso, mas os muçulmanos também fazem. Eles dobram a mão, colocam a mão sobre o chão e colocam a testa no chão, levantam, eles ficam fazendo esse tipo de oração. Sabe o que significa isso? Eu me prostro diante daquele que tem todo o poder sobre a minha vida. E o povo de Israel também faz isso nos mundos das lamentações. Eles começam a bater como se fosse bater na testa, dizendo assim, olha, eu estou prostrado diante daquele que pode fazer na minha vida o que eu não posso fazer. Só que Deus agora, através do anjo, traz uma mensagem para Josué, dizendo, olha Josué, você está diante daquilo que você não pode. Eu sou o Deus dos exércitos que vou junto com você para guerrear, mas eu preciso que você faça algumas coisas. Então deixa eu dizer para você, abre parênteses, para que eu e você consiga alcançar coisas que Deus tem para nós, não é do nosso jeito, não é. Quando eu pensei, Ed, que ia ser do meu jeito, entrar num avião e vir para cá, falei, rapaz, eu vou ficar rico naquele lugar, velho. Eu quero ver quem que vai impedir eu ficar rico naquele lugar. Eu quero ver quem é que vai impedir eu de chegar lá e fazer. E a primeira coisa que aconteceu foi a barreira, foi a língua. Eu não falava, eu pensei que falava alguma coisa em inglês. Descobri que não falava nada. E aí eu começo a entender que não é da forma que eu imagino. E aí acontecem outras situações e outras. A princípio, quando a minha profissão era muito boa no Brasil, mas quando cheguei aqui, o menino mais bobinho daqui faz o que eu fazia no Brasil e ganhava muito bem para isso. E eu disse, rapaz, meu professor também não vale nada aqui. Falei, rapaz. E aí as coisas começam a acontecer e eu começo a entender que diante de certas guerras eu preciso agir da forma de Deus e não das minhas maneiras ou da minha forma. E aí o anjo, ele dá uma ordem, Josué, dizendo assim, Josué, você precisa, primeira coisa, o lugar que você está é diferente do que você está acostumado a andar. Você precisa entender o lugar que você está. Você precisa arrancar as sandálias dos teus pés. E os pés, ele mostra que nós temos domínio sobre nós mesmos. A gente vai para onde quer, faz o que quer, da maneira que quer. E quando eu dobrei meu joelho ali atrás, aleluia,
E eu falava com Jesus isso. Falei, Jesus, essa palavra é desafiadora para nós. E Deus dizia assim para mim, olha, existem pessoas que estão muitas vezes vindo aos cultos, me buscando na minha casa, buscando nas suas casas, prostrando com o rosto em terra como Josué, prostrados somente sobre os joelhos, deitados, sem poder levantar, sem conseguir clamar. Muitos estão buscando, mas querem fazer da forma deles. Eu preciso dizer para eles, descalça as sandálias dos pés. E aí parece uma palavra muito dura, mas Deus é um alto profético, dizendo assim, olha, tira da forma que você quer fazer, deixa eu fazer da minha forma. E eu quero dizer para você com essa palavra, eu via Deus fazendo quando eu dobrei os joelhos, eu via Deus movendo na vida emocional, na vida sentimental. Tem diferença, emocional e sentimentos. Os sentimentos, ele fala da sua alma, do seu próprio interior. As suas emoções falam acerca de outras pessoas. Então, o sentimental e o emocional são duas coisas diferentes. Um fala de si mesmo, daquilo que você sente, você já acordou assim, você tá tudo bem. Fala, rapaz, como eu tô feinho hoje. Já aconteceu com vocês? É a sua alma que tá dizendo pra você, rapaz, tá mal, hein? Mas, rapaz, eu tenho o melhor perfume, eu comprei aqui, eu passei, eu usei, como é que é o nome da jaqueta que você falou? Da jaqueta que você disse? Da Zara? Rapaz, eu tô com a bolsa, eu tô com a jaqueta, eu tô com o sapato da Nike, eu tô, sei lá, eu tô isso e aquilo, mas continuo feinho. Por que a gente se sente assim? Porque a nossa alma está guerreando com nós mesmos. Só que os sentimentos, eles falam do lado oposto. É pessoas quando olhou pra mim e disse, rapaz, mas tu tá feinho. Aquilo ali mata pior. Se eu dizer que eu tô feio, tá tudo bem. Mas quando você fala, rapaz, você tá feinho, mata ou não mata? Você fala, rapaz, feio tá tu, irmão. Nós fica... Então você entende? Quando você está bem consigo mesmo, a minha esposa fala assim, irmão, eu sou um camarada que Jesus me libertou de uma forma assim. A Bíblia diz assim, que nós somos a imagem e semelhança de quem? Eu pergunto pra você uma coisa, isso é só pra descontrair. O que você acha? Jesus é bonito ou é feio? Fala aí, irmão. Jesus, Deus, é bonito ou é feio? Ele é lindo, irmão. E se a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança dele, eu sou o quê, irmão? Eu sou lindo também, aleluia. Tiago, você tá parecendo um barrilzinho, irmão. Eu sou um barrilzinho lindo, aleluia. Eu quero mostrar pra você, irmão, que a nossa autoestima, o nosso coração, a nossa alma, mesmo que as pessoas dizem, não, você não vai pra lugar nenhum. Mesmo não, você não vai alcançar, você não vai isso, você não vai aquilo. Você precisa entender quem te chamou, quem falou que você era. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, façamos nós. Por que Jesus? Porque a Bíblia diz no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo era Deus e ele habitava com Deus, e a palavra de Deus era o próprio Jesus. Ele diz assim, ó, façamos nós a nossa imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança, se você é imagem e semelhança de Deus, existe alguém feio, irmão? Não, irmão, muitas vezes é só a nossa alma, aleluia. Tem pessoas que têm excesso, aleluia, de boniteza. Muitas vezes pode ser meu caso, aleluia. E aí eu entendo que quando eu estava ali dobrado o joelho falando com Jesus, ele dizia assim, as pessoas elas precisam entender que a vida é sentimental, a vida é emocional, a vida financeira, a vida psicológica, a vida no seu trabalho, no seu ministério, eles vão conseguir avançar um lugar que eles nunca conseguiram avançar antes. Só que para isso acontecer, para que Josué conseguisse alcançar, ele precisava fazer o que Deus estava ordenando ele fazer. Primeira coisa, a instrução foi, deixa eu fazer do meu jeito. O seu jeito já não funciona mais. Da forma que você está fazendo, não funciona. Do jeito que... não, mas todo mundo faz assim. Já viu? Acho que o apóstolo sempre fala. Tem a Gabriela que fala. Eu morri assim, nasci assim, vou ver assim, 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 e vou fazer. Não, mas o meu pai fez assim, a minha mãe fez assim, tal, assim, assim, assim. Deixa eu dizer para você, quando Jesus nos chama, ele sempre dá uma instrução. Nós podemos ouvir as pessoas que estão dando certo. Eu posso olhar para o apóstolo, falar, rapaz, isso é um espelho de vida para mim. Posso olhar para o bispo, posso olhar para o Max, posso olhar para a pastora, posso olhar para a Eliane, posso olhar para aquele... Quem que seja. Mas você não é essa pessoa. Você tem um DNA e Deus te criou diferente. Então quer dizer que Deus tem uma história diferente para você e você precisa achar isso em Deus. Você precisa entender o que Deus deu para você. E aí Deus fala, olha, tira as sandálias dos seus pés e agora eu te dou uma instrução para você alcançar essa fortaleza. Você precisa fazer isso, 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 isso. As instruções que ele deu foi, vocês vão pegar e rodear. Como é uma cidade altamente fortificada,
impossível de ser penetrada, impossível de escavar túneis para ir para o outro lado, porque era muito larga. Deixa eu dizer para você um pouco de Jericó, as características um pouco de Jericó. Jericó era tão largo, era tão grossa a muralha de Jericó, que as pessoas que vinham de fora, elas faziam casas em cima da muralha. Você tem noção disso? Imagina um monte de casa em cima de uma muralha. Não era num terreno, era em cima de uma muralha. Então tinha como se fosse bairros, casas, alojamentos em cima de uma muralha. Quer dizer que a muralha não era o que a gente imagina, um muro simples. No Brasil, o muro é mais fino que um piano como esse. Não sei se você onde você mora é mais, mas aqui na Inglaterra é diferente. É um pouquinho mais grosso. Em vários lugares. Eu quero mostrar para você que era tão poderoso, era tão grandiosa aquelas obras, que Deus falou assim: olha, da forma que você quer, nunca você vai conseguir alcançar. Faz o seguinte: você vai precisar rodear 7 vezes durante essa muralha. Mas no primeiro dia você vai rodear sem falar um A. E aí Deus mostra para nós. Imagina Deus falando para um povo de quase 3 mil pessoas, 3 milhões de pessoas. Crente ainda. Imagina você chegar numa festa de crente e falar assim: ó, gente, vamos fazer um minuto de silêncio. Tem como? Quando você falar isso, irmão, já vai começar: não dá. E aquela coisa vai acontecer, vai ficar aquele burburinho. Porque onde tem pessoas, tem tumulto, e as pessoas gostam de falar, gostam de gesticular. Se for eu no meio da fila, irmão, com certeza vai puxar o assunto com você. Falar: rapaz, não pode falar. Mas eu sou assim. Então naquele tempo, a primeira instrução foi: olha, ficai em silêncio e rodeai. Quando eu estava ali dobrado o joelho, o Senhor diz assim, falou comigo: quando você falar isso para as pessoas vão entender, uma chave vai virar no coração dela, que situações na vida dela vai precisar ficar em silêncio para obter vitória. E aí Deus mostrava para mim assim, eu vou falar do jeito que Deus me deu. No casamento de pessoas, ou no relacionamento de pessoas, para poder dar certo, tinha que ficar em silêncio. Tiago, mas eu tenho uma razão. Mas você quer ter vitória ou quer ter razão? Se você quer ter vitória, é da forma de Deus. Se você quiser tiver razão, é da forma dos seus pés. Não, anda assim mesmo, tá tudo bem. E talvez vai continuar da forma que está. Mas para você alcançar a vitória, o Senhor dizia assim: olha, acerca do relacionamento dentro de casa, às vezes é preciso ficar em silêncio. O que eu quero mostrar, o que eu quero dizer, é que muitas vezes a pessoa vai falar com você, ou vai, sei lá, ferir você com palavras. Você vai ter que olhar, pastora, e ficar em silêncio. É difícil isso ou não? Muito difícil, irmão. Para um homem como eu que fala, o que é? Difícil ou fácil? Irmão, vou me entorcer aqui dentro, aleluia. Mas é preciso. Ficar em silêncio mostra que eu estou obedecendo o que Deus está dizendo. Tira a sandália dos pés. Então ele estava dizendo assim: olha, você vai girar ou rodear a terra, a cidade, em silêncio por 6 dias. No 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes. Na última rodeada sobre aquela cidade, você vai trazer um berro, você vai trazer um grito de júbilo, de adoração ou de vitória. E aí a Bíblia, se você quiser depois continuar, o capítulo 6, ele fala sobre isso, que as muralhas de Jericó, elas não caíram, elas não foram derrubadas, elas não foram destruídas, elas ruíram. Tiago, o que é isso? Ruir é uma forma diferente de demolição. Ruir é como se tivesse alguma coisa em pé e ela cai para dentro. Ela não cai para lá e não cai para cá, ela não se despedaça, ela desce de uma vez. E Deus fez assim através da obediência do povo. Quando eles gritaram através da obediência, tirando a sandália dos pés, as muralhas ruíram e fez com que eles alcançassem a vitória. Eu quero dizer nessa noite para você, e eu termino aqui, que para que você e eu alcançamos, aleluia, a vitória que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Para que eu e você consiga obter a vitória que Deus tem para a minha vida, nas emoções, nos sentimentos, na nossa alma, na nossa vida de prosperidade, na nossa vida de finanças, no nosso ministério, muitas vezes nós vamos precisar ficar em silêncio em Deus e dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, eu, homem, falo muito, eu gosto de falar, minha natureza é assim. Eu lembro que quando Deus me chamou, a primeira coisa que Deus fez foi tirar a minha voz. Eu não tinha oportunidade, eu não falava, não tinha nada. Falei: rapaz, o senhor disse que eu ia ser pregador. Como eu sou pregador sem falar, como é que é esse negócio?
É Deus ruindo de dentro para fora, dizendo assim: eu preciso cair por terra tudo aquilo que você pensa que faz. Você precisa entender que não é você quem fala, não é o louvor quem canta, não, é eu quem faço todas as coisas através da obediência. Fica de pé, deixa eu orar com você. Eu quero que nessa noite você leve o teu coração através dessa palavra, dizendo assim: Tiago, eu preciso entrar nessa terra. Eu preciso fazer com que eu não estou vencendo, Tiago. Eu não estou conseguindo vencer nessa área da minha vida. Nessa área você precisa falar para ti mesmo, dizer para Deus, dizer para o Senhor o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa alcançar. Deus, eu quero alcançar nessa área, Senhor. Eu quero alcançar nos 5 pilares da minha vida. Eu quero alcançar nas 5 áreas da minha vida. Em todas as áreas, Tiago, eu vejo que a minha vida muitas vezes não flui, não anda, não prospera, não caminha. Que nessa noite o Senhor Deus, Ele venha te dar essa instrução. Diz assim: você vai alcançar, você vai chegar, você vai fazer, mas primeiro você precisa tirar as sandálias dos teus pés e precisa ficar em silêncio no Senhor. Fecha teus olhos aí, vamos orar. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Pode aumentar esse fundo aqui para mim? Pode aumentar? Aleluia. Você que entendeu essa palavra, essa instrução, coloca a mão sobre o teu coração, assim nós vamos orar ao Senhor. Dizer: Senhor Deus, eu preciso sim, Pai, alcançar o que o Senhor tem para mim, mas eu não posso alcançar da forma que eu quero. Eu não posso alcançar, Deus, da forma que eu imagino, ou que eu espero, ou da forma, na minha força, naquilo que eu tenho de mais vigor. Senhor, eu quero alcançar, mas eu quero alcançar com que o Senhor alcance com as vitórias que o Senhor tem. Eu não quero chegar no final da minha vida dizendo: olha, eu consegui todas essas coisas, mas não ter prazer, não ter alegria naquilo que eu estou vivendo. Pai, no nome de Jesus, os teus filhos estão aqui nesta noite, Pai. A cada um dos teus filhos, ó Pai, tem uma questão, tem uma causa. Cada um deles, eu vejo uma sandália sobre os pés. Talvez, Senhor, seja a sandália, Senhor, da humildade. Talvez a sandália, Senhor, com tantas sandálias, ó Pai, eu consigo ver, Senhor, meu Deus, pessoas, ó Senhor, entendendo, Pai, entregando as sandálias para Tu, dizendo assim: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, eu coloco diante de Ti. Por favor, guia os meus passos. Por favor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das palavras de falar demais. Eu me arrependo de palavras que eu disse, Senhor, que não era para dizer. Situações que eu fiz que não era para fazer. Pai, no nome de Jesus, me ajuda a vencer essas muralhas. Pai amado, no nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, profeticamente eu digo, Senhor, que essas muralhas venham ruir, Senhor, sobre estas vidas, e eles possam alcançar a vitória que o Senhor preparou para cada um deles. Meu Deus, estenda as Tuas mãos sobre esses corações, estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre esta mente, sobre esta alma, sobre esse corpo, trazendo cura, trazendo restauração. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que a Tua presença e a Tua paz possa alcançar os corações deles nesta noite, e que eles possam, Pai amado, dar testemunhos de vida e de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém bem forte? Amém, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que o poder de Deus possa estar sobre você, não só hoje, mas para sempre, amém? Antes de nós orarmos pelos dízimos e oferta, eu queria ler Mateus 25, 23, que fala assim: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é uma passagem que o Senhor Jesus fala, né, em Mateus, sobre a gente ser fiel em tudo que nós for fazer, e o Senhor venha ministrar no coração de cada um, que o pouco que nós tiver, nós possamos ser fiel ao Senhor. Para muitos pode ser pouca coisa, para muitos pode ser nada, mas para o Senhor, sendo de todo o coração, é bem recebido, e Ele devolve em dobro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente eu era muito infiel ao Senhor, não só em dízimo e oferta, eu era fiel em tudo. Eu falava assim: se eu vou fazer isso, aí na hora eu desistia. Se eu esqueci, né? E as coisas só ia virando aquela bagunça. Aí eu falei: eu vou começar a ser fiel no Senhor no pouco.
Eu fazia uma coisa, falava pro Senhor o que ia fazer. Eu não desistia de fazer até eu conseguir aquilo ali que eu falei pro Senhor. Senhor, eu vou pegar, vou varrer a igreja. O primeiro dia não dava certo, o segundo não dava certo, o terceiro não dava certo, mas um dia dava certo e ali eu permanecia fiel. E tanto nas ofertas, no dízimo, eu comecei dizimando, acho que foi 3,25, 5. E o Senhor tem me honrado grandiosamente, irmãos. O Senhor não me deixa faltar nada. Inclusive, eu estar aqui hoje, foi o Senhor. E eu quero agradecer muito ao Senhor. E irmãos que quiserem ofertar, dizimar, só levantar a mão que a irmã vai estar entregando um papelzinho para cada um. Amém? Senhor Pai amado, abençoa, Senhor, a casa, a família de cada um, Senhor. Senhor, multiplica, Senhor. Senhor, aquele que tem para ofertar, aquele que não tenha, Senhor, também abençoe grandiosamente, Senhor, porque eu creio que hoje não pode ter, mas amanhã vai ter em dobro, Senhor. E eu creio, Senhor, na Tua palavra, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui estão a caixinha de oração aqui, como todos sabem, né? Todos os cultos estamos aqui com os pedidos de oração. Se você tem uma necessidade, pode estar colocando aqui. Querido Deus, amado Pai, nós te apresentamos a Ti, Pai, esses pedidos de oração que está aqui, Pai. Faz milagres, meu Pai, que abre portas onde não há porta, Pai, que cura, meu Pai, onde os médicos dizem que não há cura, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, atenda para cada pedido que está aqui, meu Pai. Por isso te apresentamos, meu Pai, em nome do Senhor, de cada pedido de oração, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que através desses pedidos de oração, meu Pai, possa vir respostas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida, meu Pai, cada lar, meu Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus esse tempo que Ele tem nos dado. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos, Senhor, mais uma vez estar aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra, Jesus querido, porque nós sabemos, Senhor, que não há lugar melhor, não há nada melhor do que te servir, te adorar. E Deus, de ter o privilégio de poder, Senhor, nesta noite, te adorar, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso, Senhor. Guarda cada um dos teus filhos, Senhor, e também aqueles que não puderam estar conosco. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus, a paz, a bênção, Senhor, do céu seja derramada na vida de cada um dos teus filhos, Pai. No nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus, glória a Deus.